Na manhã em que Javier Sandoval descobriu que sua vida era uma mentira, o céu de São Paulo amanheceu azul. O sol filtrava através das cortinas do elegante apartamento no bairro dos Jardins, projetando raios dourados no piso de mármore. Javier observava seu reflexo no espelho enquanto ajeitava a gravata de seda italiana. Aos 52 anos, seus cabelos grisalhos e rosto anguloso lhe conferiam um ar distinto que combinava perfeitamente com seu terno sob medida. Como diretor-presidente da construtora Sandoval, uma das empresas mais prósperas do Brasil, estava acostumado a que tudo em sua vida funcionasse, com a mesma precisão dos mecanismos de seu relógio suíço. O toque do celular interrompeu o ritual. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sei quem você realmente é. Tenho a prova. Nos vemos às 12 horas no Café Girondino. Javier franziu a testa. Provavelmente outra tentativa de extorsão, pensou. Como figura pública, havia aprendido a lidar com ameaças vazias. No entanto, algo no tom da mensagem provocou um arrepio que ele não conseguiu ignorar. Enquanto o elevador descia para a garagem, Javier repassou mentalmente os compromissos do dia. Tinha uma reunião importante com investidores japoneses, um almoço com o prefeito e um jantar beneficente. Não havia espaço para distrações. Sua secretária, Karina, o esperava junto ao seu Mercedes preto, segurando uma pasta com os relatórios do dia e um café americano. Bom dia, Sr. Sandoval. Tem 15 minutos antes da videoconferência com Tóquio, disse Karina com sua eficiência habitual. No entanto, algo em sua expressão parecia diferente. Era preocupação o que ele detectava em seus olhos? Aconteceu algo, Karina? Perguntou Javier enquanto tomava o café. Karina hesitou por um instante. Sua irmã ligou, senhor. Parecia alterada. Javier parou bruscamente. Eu não tenho irmãs, Karina. Deve ser engano. Sinto muito, senhor. Disse que se chamava Isabel e que era urgente. Karina lhe estendeu um papel com um número anotado. Um nó se formou na garganta de Javier. Isabel era o nome da mulher que aparecia em seus pesadelos recorrentes, uma criança com seu mesmo rosto gritando enquanto ele se afastava em um carro escuro. Sempre havia assumido que era produto de sua imaginação, um resquício de algum filme esquecido. Com as mãos trêmulas, guardou o papel no bolso. Cancele a reunião com os japoneses. Diga que surgiu uma emergência familiar. Mas, senhor, estão há meses preparando essa visita. Faça isso, Karina. Sua voz ressoou com uma autoridade que não admitia réplica. Karina assentiu e se afastou para fazer as ligações. Javier dirigiu seu Mercedes pelo trânsito da manhã de São Paulo com a mente em ebulição. Primeiro a mensagem anônima e agora uma suposta irmã. Coincidências não existiam no mundo dos negócios e também na vida real. Alguém estava brincando com ele. Mas com que propósito? O Café Girondino, com sua fachada clássica e suas mesas de mármore, havia testemunhado encontros literários e políticos por décadas. Javier escolheu uma mesa isolada e pediu um pingado que não tinha intenção de beber. Seus olhos vasculhavam cada rosto que entrava pela porta. Às 12h05, uma senhora de uns 70 anos com cabelos brancos presos em um coque elegante e olhos penetrantes entrou no café. Apesar da idade, se movia com a dignidade de quem exerceu poder. Seus olhos, do mesmo tom avelã que os de Javier, examinaram o local até encontrá-lo. Javier sentiu o chão tremer sob seus pés. Conhecia aquela mulher. Era Eugênia Valverde, a antiga governanta de seus pais, a mulher que o havia praticamente criado até os 10 anos. A mulher que, segundo lhe disseram, havia morrido em um acidente pouco depois de ele entrar no internato suíço. Eugênia, murmurou Javier, incapaz de esconder o choque. Você está viva. A mulher sentou-se à sua frente, colocando sobre a mesa um envelope pardo desgastado. Sempre viva, Javier. Embora para você e sua família fosse mais conveniente que eu estivesse morta. Do que você está falando? Minha mãe me disse que você faleceu em um acidente de carro. Os lábios de Eugênia se curvaram em um sorriso. Triste. Sua mãe sempre foi expert em fabricar verdades convenientes, como a mentira sobre quem você realmente é. Javier sentiu uma pressão no peito. Se veio me extorquir, não quero seu dinheiro, Javier. Vim cumprir uma promessa que fiz há mais de 40 anos.
Eugênia empurrou o envelope em sua direção. Abra-o. Com dedos hesitantes, Javier extraiu os conteúdos. Uma certidão de nascimento amarelada. A dele. Mas algo estava errado. Onde deveria aparecer o nome de Fernando Sandoval como seu pai, figurava outro nome, Antônio Reis. E havia mais. O documento mencionava o nascimento de gêmeos, Javier e Isabel. O sangue abandonou seu rosto. Isso é uma falsificação, sussurrou. É o original. O documento que você conhece é a falsificação. Eugênia retirou mais papéis. Fotografias antigas de 2 bebês idênticos, recortes de jornais sobre um incêndio em uma favela de Madrid que havia tirado várias vidas, incluindo as de Antônio Reis e sua esposa. Seus verdadeiros pais morreram naquele incêndio. Isabel e você sobreviveram. Fernando e Helena Sandoval não podiam ter filhos, e Fernando era sócio do escritório de advocacia que administrava a herança de seus pais. Viram uma oportunidade. Os olhos de Eugênia brilhavam com lágrimas contidas. Adotaram você, o menino, e arranjaram para que Isabel fosse enviada para um orfanato. Javier levantou-se bruscamente, derramando o café sobre a mesa. Basta, isso é absurdo. Meus pais jamais... Sente-se, por favor, disse Eugênia com calma. Tem mais. Contra sua vontade, Javier voltou a sentar-se. Seu mundo, tão cuidadosamente construído, começava a desmoronar ao seu redor. Isabel cresceu no sistema de acolhimento. Sem privilégios, sem contatos, sem o sobrenome Sandoval. Eugênia pegou uma última fotografia. Uma mulher de meia idade com o mesmo rosto anguloso de Javier, os mesmos olhos avelã. Essa é sua irmã. Hoje, mora em Heliópolis, trabalha como enfermeira no Hospital do Servidor Público Estadual. Criou sozinha um filho, seu sobrinho, que agora tem 28 anos. Javier pegou a fotografia com as mãos trêmulas. Era como se olhar em um espelho distorcido pelo gênero e pelo tempo. Por que agora, Eugênia? Por que depois de tantos anos? Porque estou morrendo, Javier. Câncer. Me restam poucos meses. Eugênia cobriu a mão de Javier com a sua. E porque sua irmã precisa de você. Seu filho, Miguel, precisa de um transplante de medula óssea. Irmãos costumam ser compatíveis. A notícia atingiu Javier como um soco no estômago. Isso é demais. Não posso processar isso. Eu entendo. Mas não temos tempo, Javier. Miguel está cada vez mais fraco e Isabel esgotou todos os seus recursos. Naquele momento, o celular de Javier vibrou com insistência. Era Carina, certamente se perguntando por que ele não havia retornado para a reunião com o prefeito. A vida que conhecia o cobrava, mas a verdade diante dele exigia uma resposta. Onde posso encontrá-la? Perguntou finalmente. Ela trabalha no turno da tarde hoje. Estará no hospital até às 10. Javier assentiu lentamente. Obrigado, Eugênia. Pela verdade. Não me agradeça ainda, respondeu a senhora, levantando-se com dificuldade. A verdade mal começou a se desenrolar, e há segredos mais obscuros que ainda precisam vir à tona. Enquanto observava Eugênia se afastar, Javier compreendeu que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. Em um só instante, havia perdido sua identidade e ganhado uma irmã. E em algum lugar da cidade, um sobrinho que nunca soube que tinha lutava por sua vida. As horas seguintes transcorreram em uma névoa para Javier. Cancelou todos os seus compromissos e dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, tentando reconciliar a narrativa de sua vida com o que acabara de descobrir. Cada lembrança de sua infância adquiria agora um novo significado. Os olhares constrangidos entre seus pais quando ele perguntava pelos anos anteriores ao colégio interno. A insistência de sua mãe em que não guardasse objetos do passado. A forma como seu pai evitava falar de sua semelhança física com qualquer um deles. No meio da tarde, estacionou em frente à mansão Sandoval, no Morumbi, onde sua mãe vivia desde a morte de seu pai 10 anos atrás. Helena Sandoval, aos 78 anos, mantinha a elegância e autoridade que a haviam caracterizado toda a sua vida. A encontrou no jardim, supervisionando o trabalho do jardineiro com sua habitual atenção aos detalhes. Javier, que surpresa, disse Helena, beijando seu filho em ambas as bochechas. Não te esperava hoje. Precisamos conversar, mãe, respondeu.
Javier sem se preocupar em esconder a gravidade em sua voz. Helena estudou seu rosto e, por um instante, Javier acreditou ver um brilho de medo em seus olhos. Claro. Vamos para o escritório. O escritório fora o santuário de seu pai, um espaço de madeira escura e livros encadernados em couro que sempre havia intimidado Javier quando criança. Helena sentou-se na poltrona de couro e serviu 2 taças de conhaque. Fale, filho. Estou ouvindo. Javier tirou a certidão de nascimento do bolso e colocou-a sobre a mesa. Quero a verdade. Helena mal olhou para o documento. Seu rosto se endureceu, adquirindo a expressão impenetrável que Javier recordava de suas discussões com seu pai. Vejo que Eugênia finalmente decidiu falar. Então é verdade. Não era uma pergunta. É complicado, Javier. Complicado. A voz de Javier se elevou. Roubar um bebê e abandonar sua irmã é complicado? Helena tomou um gole de conhaque e Javier notou que sua mão tremia levemente. Seu pai e eu não podíamos ter filhos. Tentamos durante anos, tratamentos, especialistas no exterior, nada funcionou. Fernando estava desesperado por um herdeiro para o sobrenome Sandoval. Então decidiram comprar um. Não foi assim. Helena levantou-se e caminhou para a janela. Antônio Reis era cliente de seu pai, um homem simples, trabalhador que havia investido suas economias em um pequeno restaurante. Quando o prédio pegou fogo, Fernando se encarregou pessoalmente do caso. Descobriu que os gêmeos haviam sobrevivido e estavam no hospital sem família para reclamá-los. E viu uma oportunidade de negócio? A amargura na voz de Javier era palpável. Viu uma oportunidade para todos. Nós queríamos um filho. Você precisava de uma família. E quanto a Isabel? Ela também precisava de uma família, não? Helena virou-se para olhá-lo, seu rosto uma máscara de compostura. Meninas sempre encontram famílias mais facilmente. Além disso, não podíamos adotar os 2 sem levantar suspeitas. Seu pai subornou funcionários para criar novos documentos para você, mas adotar legalmente 2 bebês teria sido impossível sem uma investigação. Então decidiram nos separar. Condenar Isabel a crescer sem seu irmão sem privilégios, enquanto eu herdei um império que nunca me pertenceu realmente. Nós te demos tudo, Javier. A voz de Helena adquiriu um tom defensivo. A melhor educação, oportunidades, contatos, te transformamos em quem você é hoje. Javier levantou-se, incapaz de conter sua indignação. E o que eu sou, mãe? Uma fraude. Um homem construído sobre mentiras. Você é um Sandoval, insistiu Helena, erguendo o queixo. Independentemente de seu sangue, você é nosso filho e o herdeiro de tudo o que construímos. Por que você me disse que Eugênia tinha morrido? Helena desviou o olhar. Ela descobriu a verdade. Ameaçou contatar os serviços sociais. Seu pai pagou para que ela desaparecesse, mas era mais seguro que você acreditasse que ela havia falecido. E o incêndio? Foi realmente um acidente? Um silêncio pesado caiu entre eles. Helena voltou a sentar-se, repentinamente exausta. Não faça perguntas cujas respostas você não quer conhecer, Javier. Um arrepio percorreu sua espinha dorsal. Meu Deus, o que meu pai fez? Fernando fez o necessário para proteger esta família, para te dar o futuro que você merecia. Javier sentiu náuseas. O futuro que eu merecia, à custa das vidas de meus verdadeiros pais, à custa da vida de minha irmã. Isabel está viva, respondeu Helena com frieza, e pelo que sei tem levado uma vida digna. O filho dela está morrendo, disse Javier. Meu sobrinho precisa de um transplante de medula. Pela primeira vez, Helena pareceu genuinamente surpresa. Eu não sabia. Claro que não. Passou 40 anos fingindo que ela não existe. Javier dirigiu-se para a porta, mas a voz de sua mãe o deteve. O que você vai fazer, Javier? Virou-se para olhá-la. Esta mulher que o havia criado, que lhe havia ensinado valores e modos, que o havia abraçado durante seus pesadelos infantis, e que também havia participado da destruição de sua verdadeira família. A amava e a odiava em partes iguais. Vou conhecer minha irmã, vou ajudar meu sobrinho. E depois, mãe, vou descobrir toda a verdade sobre o incêndio. E se meu pai foi responsável... Tenha cuidado, filho, advertiu Helena, com um tom que
Javier não conseguiu interpretar como preocupação ou ameaça. Há segredos que podem destruir mais do que já está quebrado. Adeus, mãe. Javier fechou a porta atrás de si, sentindo o peso de 40 anos de mentiras sobre seus ombros. O hospital do servidor público estadual erguia-se como uma fortaleza de concreto e vidro na zona sul de São Paulo. Enquanto Javier percorria os corredores assépticos, sentia-se completamente deslocado com seu terno caro e seu ar de autoridade. Finalmente chegou ao setor de oncologia. Uma enfermeira de meia-idade organizava medicamentos no balcão principal. Seu cabelo castanho estava preso em um coque prático e a identificação em seu uniforme confirmou o que Javier já sabia. Pela fotografia, Isabel Reis. Por um momento ficou paralisado. O que poderia dizer? Como poderia se apresentar depois de 40 anos de separação? Ela o culparia pela vida privilegiada que ele havia tido enquanto ela lutava? Antes que pudesse tomar uma decisão, Isabel levantou os olhos e seus olhares se cruzaram. A bandeja de medicamentos escorregou de suas mãos, estraçalhando-se contra o chão. O estrondo atraiu a atenção de outros membros da equipe, mas Isabel permaneceu imóvel, com os olhos fixos no rosto de Javier. Impossível, sussurrou ela tão baixo que Javier mal conseguiu ouvir. Aproximou-se lentamente, consciente dos olhares curiosos ao redor. Isabel, disse, estendendo uma mão que ela não aceitou. Sou Javier, seu irmão. O instante seguinte foi tenso. A expressão de Isabel atravessou um caleidoscópio de emoções. Surpresa, confusão, reconhecimento e, finalmente, uma fúria tão intensa que Javier recuou um passo. Vá embora, sibilou Isabel, abaixando-se para recolher os medicamentos. Caídos, vá embora agora mesmo. Por favor, só quero conversar com você. Acabei de descobrir a verdade hoje. Eugênia. Acha que eu não sei quem você é? Isabel se endireitou encarando-o. Acha que eu não vi sua cara nos jornais, na televisão? O bem-sucedido Javier Sandoval, o empresário do ano, o filantropo que doa migalhas a hospitais como este, enquanto sua família destruiu a minha. As palavras atingiram Javier com força. Você sabia? Sabia que éramos irmãos? Sei disso há 3 anos, quando Eugênia me encontrou. Isabel olhou ao redor, consciente do espetáculo que estavam dando. Este não é o lugar. Meu turno. Termina em 1 hora. Espere por mim lá fora, na lanchonete do hospital. Javier assentiu, agradecido pela oportunidade, por menor que fosse. Estarei lá. A hora seguinte foi a mais longa de sua vida. Javier observava o vai e vem de médicos, pacientes e familiares, todos envolvidos em seus próprios dramas pessoais. Quantas outras mentiras, tragédias e segredos se escondiam atrás daqueles rostos anônimos. Finalmente, Isabel apareceu na porta da lanchonete. Havia trocado o uniforme por roupas simples, jeans, uma blusa surrada e tênis confortáveis. Sem a distração do uniforme, a semelhança entre ambos era ainda mais evidente. Tinham a mesma estrutura óssea, os mesmos olhos avelã, a mesma maneira de levantar uma sobrancelha quando avaliavam alguém. Isabel sentou-se em sua frente, recusando sua oferta de um café com um gesto ríspido. Tenho 15 minutos antes de visitar meu filho. Fale. Miguel, disse Javier suavemente. Eugênia me falou dele, de sua doença. Leucemia mieloide aguda, diagnosticada há 8 meses. A voz de Isabel era clínica, profissional, mas Javier detectou a dor subjacente. Ele precisa de um transplante de medula óssea. Eu não sou compatível. Quero ajudar, disse Javier sem hesitar. Quero fazer os exames de compatibilidade. Isabel o estudou com um olhar penetrante. Por quê? Porque ele é meu sobrinho. Porque é o certo. O certo. Isabel soltou uma risada sem humor. Desde quando te preocupa o certo, Javier? Sua família me abandonou em um orfanato enquanto você crescia entre luxos. Onde estava o certo então? Javier inclinou-se para a frente, sua voz intensa, mas controlada. Eu não sabia de nada, Isabel, acredite. Soube da sua existência hoje. Fui criado acreditando que era filho biológico de Fernando e Helena Sandoval. Descobri nossa verdadeira identidade há poucas horas. Algo em seu tom deve ter convencido Isabel, porque sua expressão se suavizou ligeiramente. E agora o quê?
Espera que eu te receba com os braços abertos, que esqueçamos 40 anos de separação. Não espero nada, respondeu Javier com honestidade. Só quero ajudar Miguel, e se me permitir conhecer você. Você é minha única família de verdade. Isabel franziu os lábios, lutando visivelmente contra suas emoções. Nós não precisamos da sua caridade, Javier. Sobrevivemos sem você todos esses anos. Não é caridade, é família. Javier tirou um cartão da carteira e o colocou sobre a mesa. Este é meu número pessoal. Me ligue quando estiver pronta. Enquanto isso, farei os exames de compatibilidade. Se eu puder ajudar Miguel, farei, com ou sem sua aprovação. Levantou-se entendendo que havia se precipitado, que havia ido longe demais muito cedo. Mas antes de partir, acrescentou: mais uma coisa. Acredito que nossos pais não morreram em um acidente. Acredito que Fernando Sandoval pode ter estado envolvido no incêndio. Os olhos de Isabel se arregalaram com surpresa e horror. O que você está dizendo? Ainda não sei com certeza, mas vou descobrir. Javier manteve o olhar. Eu prometo. Enquanto se afastava, Javier notou que Isabel não havia jogado fora seu cartão. Era um começo minúsculo, mas era algo. Aquela noite, no silêncio de seu apartamento, Javier abriu o cofre escondido atrás de um quadro em seu escritório. Entre documentos legais e objetos de valor, encontrou uma pequena caixa de madeira que havia pertencido a seu pai. Nunca havia sentido a necessidade de abri-la, respeitando a privacidade de Fernando, mesmo após sua morte. Mas agora, a verdade era mais importante do que o respeito. Dentro encontrou fotografias antigas, documentos legais e um pendrive. Conectou o dispositivo ao seu computador e descobriu uma série de pastas meticulosamente organizadas. Uma delas levava o nome Reis. Com o coração acelerado, Javier abriu os arquivos. O que encontrou gelou seu sangue. Relatórios detalhados sobre o restaurante de Antônio Reis, inspeções que indicavam problemas elétricos, documentos que provavam que Fernando havia bloqueado as reformas necessárias. E, finalmente, um relatório de um investigador particular confirmando que o incêndio havia sido provocado para parecer um acidente. Seu pai, o respeitado Fernando Sandoval, não só havia roubado uma criança e abandonado sua irmã. Havia ordenado o assassinato de seus pais biológicos, mas havia mais. Segundo os documentos, Helena não havia sido uma simples espectadora. Havia sido ela quem contratou o homem que provocou o incêndio, quem planejou cada detalhe para adquirir o herdeiro que tanto ansiavam. O telefone de Javier tocou, tirando-o de sua comoção. Era um número desconhecido. Com as mãos trêmulas, respondeu. Preciso te ver, disse a voz de Isabel sem rodeios. Agora. O que aconteceu? Miguel piorou. E recebi uma visita de mãe, de Helena. Javier ficou chocado. O quê? Ela disse que sabia de tudo, sobre Miguel, sobre nós. Me ameaçou, Javier. Disse que se você e eu nos uníssemos, nos arrependeríamos. A voz de Isabel se quebrou. Estou com medo. Onde você está? No hospital. Quarto 412. Estou indo para lá. Não abra a porta para ninguém. Enquanto Javier dirigia em alta velocidade pelas ruas noturnas de São Paulo, um pensamento terrível se formou em sua mente. Sua mãe, a mulher que havia orquestrado um incêndio mortal 40 anos atrás para conseguir um filho, até onde iria para proteger seus segredos agora? A sala de oncologia do hospital estava mergulhada em uma quietude inquietante quando Javier chegou. O corredor, iluminado por luzes fluorescentes que davam a tudo um tom irreal, estava deserto, exceto por uma enfermeira que cochilava no balcão. Javier parou em frente ao quarto 412. Respirou fundo e bateu suavemente. A porta abriu-se apenas alguns centímetros. O rosto tenso de Isabel apareceu na fresta, relaxando ligeiramente ao reconhecê-lo. Abriu mais a porta, permitindo que ele entrasse. O quarto era pequeno, mas digno. Uma cama, uma poltrona desgastada, algumas plantas e fotografias que tentavam humanizar o espaço clínico. Na cama, ligado a monitores, e com uma via intravenosa no braço, jazia um jovem de uns 28 anos. Apesar da palidez doentia e da extrema magreza, a semelhança familiar era evidente.
Miguel tinha os mesmos traços definidos dos reis, os mesmos olhos avelã, embora agora estivessem fechados em um sono inquieto. Ele está sedado, explicou Isabel em voz baixa. A febre piorou esta tarde. Javier aproximou-se da cama, sentindo uma opressão no peito. Este jovem era seu sobrinho, seu sangue, um desconhecido até poucas horas atrás, e agora uma responsabilidade que sentia profundamente sua. Ele é muito bonito, murmurou Javier. Se parece com o pai, respondeu Isabel automaticamente. Depois, acrescentou, e com você e comigo. O que Helena disse exatamente? Perguntou Javier sem desviar o olhar de Miguel. Isabel sentou-se na beira da cama, pegando a mão de seu filho entre as suas. Chegou há 3 horas, como se tivesse todo o direito de estar aqui. Nem sequer ligou. Simplesmente entrou. Sua voz tremia de indignação. Disse que sabia que você e eu tínhamos nos encontrado, que estava ciente da situação de Miguel. Me ofereceu dinheiro, Javier, 5 milhões de reais. Para quê? Para desaparecer. Para me levar e levar Miguel para longe do Brasil, começar uma nova vida e nunca mais entrar em contato com você. Javier sentiu que o sangue fervia em suas veias. E o que você respondeu? Disse a ela que podia ficar com seu dinheiro, que Miguel precisava de um transplante, não de uma fuga, que tinha encontrado você depois de 40 anos e não pensava em perder você de novo. Isabel ergueu o olhar, seus olhos brilhando pelas lágrimas contidas. Então ela mudou. Seu rosto nunca tinha visto uma expressão assim. Disse que eu não entendia com quem estava lidando. Que se eu achava que o incêndio que matou nossos pais tinha sido um acidente, era mais ingênua do que eu acreditava. Javier deixou-se cair na poltrona dominado. Ela admitiu. Não diretamente, mas deixou claro que ela e Fernando tinham sido responsáveis por muitas desgraças necessárias ao longo dos anos, que o Império Sandoval não se construiu sendo bonzinho. Isabel apertou a mão de Miguel com mais força. Disse que Miguel parecia muito frágil, que a vida estava cheia de acidentes trágicos, que eu pensasse bem. Ela te ameaçou, nos ameaçou a todos. Javier sentiu uma mistura de horror e incredulidade. Quem era realmente essa mulher que o havia criado? Se ela foi capaz de matar nossos pais para conseguir você, o que não faria para evitar que você descubra a verdade? Isabel levantou-se, andando nervosamente pela sala. Temos que fazer algo, Javier. Helena Sandoval é perigosa. Eu sei. Javier tirou o telefone e mostrou a Isabel algumas das imagens dos documentos que havia encontrado. Tenho provas, suficientes para iniciar uma investigação policial. Os olhos de Isabel arregalaram-se com surpresa. De onde você tirou isso? Meu pai, Fernando, era meticuloso. Guardava a documentação de tudo, inclusive de seus crimes, aparentemente. Por que ele guardaria provas de seus próprios crimes? Perguntou Isabel, incrédula. Poder, respondeu Javier simplesmente. Informação é poder. Fernando provavelmente as guardava como seguro contra qualquer um que tentasse traí-lo. Nunca pensou que seu próprio filho as utilizaria contra ele. Miguel se agitou na cama, murmurando algo ininteligível. Isabel apressou-se para o seu lado, acariciando sua testa com ternura. Javier observou o gesto, sentindo uma pontada de inveja por aquele vínculo que nunca havia experimentado. Perguntou-se como teria sido crescer com Isabel, conhecer seus verdadeiros pais, viver uma vida autêntica em vez da farsa dourada que havia sido a sua. Há mais uma coisa que você deveria saber, disse Isabel, interrompendo seus pensamentos. Miguel é jornalista. Ele estava investigando casos de corrupção imobiliária, quando adoeceu. Um dos casos envolvia a construtora Sandoval. Javier se enrijeceu. Acha que há uma conexão? Não sei, mas é uma coincidência estranha, não acha? Seu sobrinho investiga sua empresa e de repente desenvolve uma leucemia agressiva. A implicação era tão monstruosa que Javier mal podia processá-la. Você está sugerindo que Helena poderia ter... Não estou sugerindo nada, Isabel balançou a cabeça. Só digo que não confio nessa mulher. E você também não deveria confiar. O telefone de Javier vibrou. Era uma mensagem de texto de um número privado.
Estacionamento do hospital. Nível 3. Agora. É sobre Helena. Vá sozinho. Mostrou a mensagem a Isabel, que empalideceu. É uma armadilha. Talvez seja alguém com informações. Javier se levantou decidido. Vou descobrir. Não. Isabel o agarrou pelo braço. Você não pode se arriscar assim. Tenho que fazer isso. Por Miguel. Por você. Por nossos pais. Javier cobriu sua mão com a dela. Fique aqui com Miguel, tranque a porta. Não deixe entrar ninguém além do pessoal médico que você conhece. Com relutância, Isabel assentiu. Tenha cuidado. Acabei de te encontrar. Não quero te perder de novo. O estacionamento estava quase vazio àquela hora da noite. Javier caminhou cautelosamente, cada sentido alerta ao perigo. No nível 3, uma figura solitária esperava junto a uma coluna. Ao se aproximar, Javier reconheceu Karina, sua secretária. Karina, o que você está fazendo aqui? A mulher parecia aterrorizada. Sinto muito, Sr. Sandoval. Ela me obrigou. Quem te... Javier não terminou a pergunta. Uma dor aguda na nuca o afundou na escuridão. Quando recuperou a consciência, Javier estava sentado em uma cadeira com as mãos amarradas às costas. Estava em uma sala industrial, possivelmente um galpão ou um depósito abandonado. A luz mortiça de uma única lâmpada revelava Helena sentada à sua frente, tão elegante como sempre, em seu tailleur de grife. Finalmente você acordou, disse Helena com um tom quase maternal. Lamento a grosseria, mas não tive alternativa. Onde estamos? Perguntou Javier, avaliando suas opções. O que você fez com Karina? Sua leal secretária está bem. Foi para casa com um bom bônus pela colaboração. Helena cruzou as pernas com elegância. Estamos em uma das propriedades antigas da construtora Sandoval. Será demolida amanhã, mas esta noite nos oferece a privacidade que precisamos. Um arrepio percorreu Javier. O que você pretende fazer, mãe? Não me chame assim, esbravejou Helena, sua compostura se desfazendo momentaneamente. Não depois da sua traição. Escolher aquela enfermeira e seu filho moribundo em vez da sua própria família. Eles são minha verdadeira família, respondeu Javier com firmeza. Nós somos sua família. Helena levantou-se, seus olhos ardendo em fúria. Fernando e eu te demos tudo. Te transformamos em quem você é. E é assim que você nos paga? Ameaçando destruir tudo o que construímos? O que vocês construíram sobre cadáveres e mentiras? Helena aproximou-se, seus saltos ecoando no chão de concreto. A vida não é branca ou preta, Javier. As grandes fortunas nunca são construídas com as mãos limpas. Seu pai entendia isso. Fernando não era meu pai. Era mais pai para você do que aquele cozinheiro medíocre que nem sequer conseguiu proteger sua própria família. Helena parou, recuperando o controle. Antônio Reis era fraco. Você teria crescido na pobreza, sem educação, sem oportunidades. Fizemos um favor ao mundo ao resgatá-lo desse destino. E o incêndio? Também foi um favor? Helena sorriu, um sorriso frio que nunca alcançou seus olhos. Um acidente infeliz, mas necessário. Como o que acontecerá com sua irmã e seu filho se você continuar com essa absurda cruzada pela verdade? A ameaça explícita gelou o sangue de Javier. Você não ousaria. Não? Já eliminei obstáculos antes. O que são mais dois? Helena tirou um telefone do bolso. Uma mensagem minha, e meus capangas entrarão naquele quarto de hospital. Será rápido, indolor. Uma overdose de morfina para o garoto, um acidente para Isabel a caminho de casa. Ninguém suspeitará. Você está doente, sussurrou Javier, horrorizado. Estou protegendo o que é nosso. Helena acariciou sua bochecha com uma mão que parecia gelo. Ainda podemos consertar isso, filho. Destrua essas provas, quebre todo contato com Isabel e tudo continuará como antes. O Império Sandoval será seu, como sempre deveria ser. Por um momento, Javier viu toda a sua vida desfilar diante de seus olhos. A riqueza, o poder, o respeito, tudo construído sobre uma mentira. E então, viu Miguel naquela cama de hospital, Isabel segurando sua mão, Eugênia revelando a verdade, apesar do medo. Viu seus verdadeiros pais, rostos que nunca conheceria.
vidas roubadas pela ambição. Não, disse finalmente. Acabou, Helena. Não importa o que você faça. As provas já estão em mãos seguras. Se algo acontecer a mim, a Isabel ou a Miguel, tudo virá à tona. A expressão de Helena se endureceu. Então você não me deixa a alternativa. Tirou uma pequena pistola da bolsa e apontou-a diretamente para o peito de Javier. Suas mãos estavam firmes, seus olhos frios e calculistas. Adeus, filho. Fernando estaria tão decepcionado de você quanto eu. O disparo nunca chegou. A porta do galpão abriu-se de repente e uma equipe da polícia invadiu o espaço, armas em punho. Polícia, largue a arma! Helena virou-se surpresa. Naquele instante de distração, Javier lançou-se contra ela, derrubando-a no chão, apesar de ter as mãos amarradas. A arma escorregou pelo concreto. Enquanto os policiais os separavam, Javier viu uma figura familiar na entrada. Isabel. Como... começou. Ativei o aplicativo de localização no seu telefone, explicou Isabel, aproximando-se enquanto um policial libertava as mãos de Javier. E liguei para a polícia assim que você saiu. Jornalista ou não, Miguel me ensinou a não confiar em coincidências. Helena, algemada e escoltada por 2 policiais, olhou para eles com desprezo. Isso não terminou. Sim, Helena, terminou, disse Javier com firmeza. Para você e para as mentiras que você construiu. Os dias seguintes passaram em uma voragem de depoimentos policiais, revelações midiáticas e comoção social. O caso Sandoval, como foi chamado pela imprensa, sacudiu os alicerces da alta sociedade paulistana. Helena foi acusada de múltiplos crimes, desde homicídio até tentativa de assassinato, e a construtora Sandoval cambaleava sob o escrutínio público. Mas em meio ao caos, uma luz de esperança brilhava no quarto 412 do Hospital do Servidor Público Estadual. Os resultados haviam chegado. Javier era compatível com Miguel. O transplante foi programado para a semana seguinte. Não posso acreditar. Que realmente estamos fazendo isso, disse Isabel enquanto acompanhava Javier pelos exames pré-operatórios. Há 2 semanas, eu nem sabia que você existia, e agora vai doar medula para salvar meu filho. Nosso sobrinho, corrigiu Javier, suavemente. É o mínimo que posso fazer. Encontravam-se na lanchonete do hospital, um breve respiro antes da próxima rodada de exames. Isabel mexia em seu café distraidamente. O que vai acontecer com a empresa? Perguntou. Com todo o Império Sandoval. Javier ponderou a pergunta. Durante dias, ele havia lidado com advogados executivos e a diretoria, todos em pânico com o futuro da companhia. Decidi dividi-la, respondeu finalmente. Vou vender as partes que foram adquiridas mediante corrupção e manter as legítimas. Com os fundos estabelecerei uma fundação para ajudar crianças no sistema de acolhimento. A Fundação Reis, disse Isabel, e não era uma pergunta. Javier assentiu, em homenagem a nossos pais, para garantir que nenhuma outra criança seja separada de sua família como fomos nós. Isabel estendeu a mão sobre a mesa, pegando-a de Javier. Era a primeira vez que iniciava contato físico entre eles. Eu gostaria de conhecê-los, a nossos pais. Eu também, sussurrou Javier, mas pelo menos nos encontramos. É mais do que acreditei ser possível há uma semana. No dia do transplante, Javier acordou com uma estranha sensação de paz. A ansiedade e o medo que haviam sido seus companheiros constantes desde a descoberta da verdade haviam se dissipado, substituídos por um propósito claro. Hoje, literalmente, daria uma parte de si mesmo para salvar seu sobrinho. Miguel estava acordado quando Javier entrou em seu quarto para a visita pré-procedimento. Apesar de sua debilidade, havia uma faísca de vida em seus olhos que não estava lá antes. Então você é meu tio milionário, disse Miguel com um sorriso fraco. Mamãe me contou tudo. Ex-milionário, provavelmente, respondeu Javier, sentando-se ao lado da cama. As ações da Sandoval estão caindo como pedras. Sinto muito. Eu não. Javier sorriu. Acontece que há coisas mais importantes que o dinheiro. Como a família. Miguel estudou seu rosto como quem busca algo. A mamãe diz que você se parece com meu avô, com o Antônio. É mesmo?
Javier sentiu uma emoção inesperada. Eu não tenho nenhuma foto dele. Eu tenho. Miguel apontou para a mesinha de cabeceira. Naquele álbum. Com as mãos trêmulas, Javier abriu o pequeno álbum. Ali, em fotografias desbotadas, estavam Antônio e Maria Reis. Jovem, sorridente, com o mesmo queixo definido e olhos brilhantes que Javier via todas as manhãs no espelho. E ao seu lado, uma mulher de beleza serena que havia transmitido seus traços a Isabel. A mamãe encontrou essas fotos em arquivos antigos, explicou Miguel. Ela tem procurado informações sobre eles por anos. Uma enfermeira entrou, interrompendo o momento. É hora, Sr. Sandoval. Javier fechou o álbum e o devolveu à mesinha. Me deseje sorte, disse a Miguel. Você não precisa, respondeu o jovem. Somos família. Isso vai dar certo. E assim foi. O procedimento transcorreu sem complicações. As células-tronco de Javier foram extraídas e transferidas para Miguel em um processo que os médicos qualificaram como excepcionalmente bem-sucedido. Agora começava a espera, a delicada recuperação, os dias de incerteza até confirmar que o corpo de Miguel aceitava o transplante. Durante esses dias, Isabel e Javier se revezaram para acompanhar Miguel. Conversavam por horas, reconstruindo 40 anos de separação, descobrindo coincidências incríveis. Ambos amavam o mesmo tipo de música, tinham a mesma alergia a morangos, compartilhavam uma paixão por quebra-cabeças difíceis. Sempre senti que faltava algo, confessou Isabel uma noite enquanto Miguel dormia, como se uma parte de mim estivesse em outro lugar. Eu tinha pesadelos, respondeu Javier, sobre uma criança que se parecia comigo, gritando enquanto me afastavam dela. Agora sei que eram lembranças. 3 semanas após o transplante, os médicos confirmaram o que todos esperavam. O corpo de Miguel estava respondendo positivamente. O caminho para a recuperação total seria longo, mas o prognóstico era esperançoso. Naquele mesmo dia, Eugênia faleceu pacificamente em sua casa. Havia resistido o suficiente para ver os gêmeos reunidos, para garantir que a verdade viesse à tona. Seu funeral foi simples, mas digno. Isabel e Javier permaneceram juntos em frente a seu túmulo, agradecidos pela mulher que havia arriscado tudo para reuni-los. O que você vai fazer agora? Perguntou Isabel enquanto deixavam o cemitério. Javier olhou para o horizonte de São Paulo, a cidade que havia sido cenário de sua vida falsa, e agora testemunhava seu renascimento. Começar. De novo, respondeu. Sem mentiras, sem segredos. Talvez abrir um restaurante pequeno em homenagem ao nosso pai. E você? Isabel sorriu. Continuarei sendo enfermeira, é o que eu sou. Mas Miguel vai precisar de tempo para se recuperar completamente. Estava pensando... Talvez você pudesse me ajudar com ele. Perdeu 40 anos de ser tio. Eu adoraria, disse Javier, sentindo um calor que nenhuma fortuna poderia comprar. 2 meses depois, em uma pequena praça da Vila Madalena, um novo restaurante abriu suas portas. Reis, dizia a modesta placa, e embaixo, em letras menores, cozinha de família. Não era luxuoso nem pretensioso, mas desde o primeiro dia esteve cheio de clientes atraídos pela história que havia comovido o Brasil. Na cozinha, Javier e Isabel trabalhavam lado a lado, seguindo receitas que haviam pesquisado juntos, tentando recriar os pratos que Antônio Reis teria servido em seu próprio restaurante. E na sala, recuperando-se dia a dia, Miguel recebia os comensais com um sorriso que refletia o de seu avô nas fotografias. O caso judicial contra Helena continuava, um processo longo e complexo. Javier e Isabel testemunharam, enfrentando juntos a dor de reviver o passado. Helena, de sua cela, se negava a reconhecer qualquer culpa. O Império Sandoval desmoronava peça por peça, mas a Javier já não importava. Havia encontrado uma riqueza muito mais valiosa. Uma noite, depois de fechar o restaurante, os 3 se sentaram na varanda com uma garrafa de vinho. A lua iluminava a praça, e a brisa de verão trazia o aroma de jasmins em flor. Proponho um brinde, disse Miguel, levantando sua taça. A disco, primeira que lhe permitiam desde sua recuperação. Aos encontros impossíveis. A verdade mesmo que ela venha tarde, acrescentou Isabel.
Javier contemplou sua irmã e seu sobrinho, essas pessoas que haviam passado de desconhecidos a serem o centro de sua vida em questão de meses. A família, disse simplesmente. Aqui perdemos e aqui encontramos. Suas taças tilintaram sob as estrelas, selando uma promessa silenciosa, que o passado, com todos os seus segredos e tragédias, não definiria seu futuro. Que os laços de sangue, embora descobertos tardiamente, eram mais fortes do que qualquer mentira. Que o reflexo perdido havia sido encontrado, e nenhuma força no mundo poderia separá-los novamente. 6 meses depois da abertura do Reis, o pequeno restaurante familiar havia se tornado um dos lugares mais concorridos de São Paulo. As reservas se esgotavam com semanas de antecedência e a crítica gastronômica o aclamava como um fenômeno culinário nascido de uma história de redenção. Mas para Javier, Isabel e Miguel, era muito mais do que um negócio bem-sucedido. Era o símbolo de sua nova vida juntos. Uma tarde particularmente agitada, enquanto Javier experimentava uma nova receita na cozinha, Isabel irrompeu com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. "Tem alguém perguntando por você", disse baixando a voz para que a equipe não escutasse. "Uma moça. Diz que é filha de Fernando Sandoval." Javier deixou cair a concha que segurava. "O quê?" "Fernando. Não tinha outros filhos. Era o que achávamos." Isabel apontou discretamente para o salão. "Está na mesa 7. Com o coração acelerado, Javier espiou da cozinha. Na mesa indicada, uma mulher de uns 30 anos esperava nervosamente. Seu cabelo loiro e olhos claros não se pareciam em nada com o Sandoval. Mas havia algo na forma de seu queixo, na elegância de seus movimentos que lhe era perturbadoramente familiar. "O que ela quer?" perguntou Javier, limpando as mãos no avental. "Conversar com você. Diz que tem documentos que comprovam sua identidade." Isabel apertou o braço de seu irmão. "Tenha cuidado. Pode ser uma armadilha da Helena." Javier assentiu. "Miguel está sabendo?" "Está na faculdade. Tem prova hoje." Após um momento de dúvida, Javier tirou o avental e dirigiu-se à mesa. A mulher levantou o olhar ao vê-lo se aproximar, e seus olhos se encheram de lágrimas. "Javier Sandoval?" perguntou com voz trêmula. "Sim." "E a senhora é—" "Lucia. Lucia Morales." A mulher estendeu uma mão trêmula. "Segundo minha certidão de nascimento original, Lucia Sandoval." Javier sentou-se em sua frente, mantendo uma expressão neutra, apesar da torrente de perguntas que fervilhava em seu interior. "Explique-se, por favor." "Minha mãe era secretária de Fernando Sandoval no final dos anos 80, começou Lucia, tirando um envelope da bolsa. "Eles tiveram um caso. Quando ela engravidou, Fernando pagou para que ela desaparecesse. Deu dinheiro suficiente para criar a filha longe de São Paulo, com a condição de que nunca revelasse a identidade do pai." Javier examinou os documentos que Lucia lhe mostrava. Fotografias antigas de uma jovem junto a Fernando, cartas manuscritas, um acordo de confidencialidade assinado e um teste de DNA recente que confirmava o parentesco. "Por que agora?" perguntou Javier, devolvendo os papéis. "Por que me procurar depois de tudo o que saiu na imprensa sobre o Sandoval?" Lucia desviou o olhar. "Minha mãe morreu há 1 mês. Câncer. Em seu leito de morte me contou toda a verdade e me entregou estes documentos. Disse que não precisava mais guardar o segredo." Fez uma pausa como que reunindo coragem. "Não busco dinheiro nem reconhecimento público, só queria conhecer minha família, ou o que sobrou dela." Javier estudou a mulher em sua frente. Se dizia a verdade, era filha biológica de Fernando, o que a tornava. "O quê? Sua meia-irmã?" A ironia era quase demais para suportar. Ele, que não tinha sangue Sandoval, havia herdado o império, enquanto esta mulher, verdadeira herdeira, havia crescido sem conhecer o pai. "Preciso de tempo para processar isso", disse finalmente, "e para verificar sua história." "Eu entendo." Lucia anotou seu número em um guardanapo. "Estarei em São Paulo por mais uma semana. Por favor, me ligue quando decidir se quer conversar novamente." Quando a mulher foi embora, Isabel se aproximou imediatamente. "E aí?" "Não sei", confessou. Javier mostrando-lhe os documentos. "Parece autêntico,
Mas depois de tudo o que descobrimos sobre o Sandoval, não posso confiar de primeira. Naquela noite, reunidos no pequeno apartamento acima do restaurante, onde agora viviam os três, Javier compartilhou o encontro com Miguel. O jovem, que havia se recuperado notavelmente e retomado seus estudos de jornalismo, escutou com fascínio. Deixe que eu a investigue, ofereceu Miguel. Tenho contatos e acesso a bancos de dados que podem verificar sua história. Isso não te incomoda? Perguntou Javier. Se for verdade, ela seria filha legítima de Fernando. Tecnicamente, teria mais direito ao sobrenome Sandoval que eu. Miguel soltou uma gargalhada. Tio, há muito tempo entendemos que os sobrenomes são só palavras. Família é algo mais profundo. Olhou para sua mãe, que assentiu com orgulho. Além disso, se sua história for verdadeira, ela tem tanto direito de conhecer a verdade quanto nós. 3 dias depois, Miguel apresentou suas descobertas. Lúcia Morales era, efetivamente, filha de Pilar Morales, que havia trabalhado como secretária pessoal de Fernando entre 1987 e 1989. As datas coincidiam, e um exame mais detalhado do teste de DNA confirmava sua legitimidade. O que você quer fazer? Perguntou Isabel a seu irmão. Javier, que havia estado incomumente silencioso durante a investigação, respondeu com determinação. Convidá-la para jantar. Aqui em família. O jantar foi inicialmente tenso. Lúcia chegou pontual vestida com simples elegância, trazendo um bolo caseiro de presente. Os 4 sentaram-se à mesa da pequena sala de jantar privada, acima do restaurante, trocando olhares, cautelosos e frases corteses. Foi Miguel quem quebrou o gelo, com a naturalidade de quem não carrega décadas de segredos e mentiras. Então, como é descobrir que você é filha de um magnata corrupto que mandou assassinar pessoas? Miguel! Exclamou Isabel horrorizada. Mas Lúcia começou a rir, uma risada genuína que dissipou a tensão. Sinceramente, é como acordar um dia e descobrir que você é o vilão de uma novela sem ter pedido. Javier sorriu. Bem-vinda ao clube. À medida que a noite avançava, as barreiras foram caindo. Lúcia lhes contou sobre sua vida em Valinhos, onde sua mãe já havia criado trabalhando como contadora. Como havia estudado arquitetura, se casado jovem e divorciado pouco depois. Como nunca havia suspeitado da verdadeira identidade de seu pai até o fim. O mais estranho, confessou, é que sempre admirei a construtora Sandoval de longe. Estudei seus edifícios na faculdade. Sonhava em trabalhar lá um dia. Olhou para Javier com olhos brilhantes. Isso não é o que chamam de ironia? A vida é cheia dessas voltas, respondeu Isabel, servindo mais vinho. Há 1 ano, eu era uma enfermeira exausta cuidando sozinha do meu filho doente. Agora tenho um irmão, um restaurante de sucesso, e Miguel está em remissão. Miguel levantou sua taça. E agora O que você é exatamente para mim, Lúcia? Tia sobrinha? Prima distante? As relações familiares são complicadas quando seu tio é adotado e sua recém-descoberta tia é filha biológica do homem que roubou sua identidade. Todos riram, e pela primeira vez, Javier sentiu que as sombras do passado começavam a se dissipar realmente. Essa família improvável, construída sobre as ruínas de enganos e tragédias, estava encontrando seu próprio caminho. Há mais uma coisa que vocês devem saber, disse Lúcia quando o jantar estava terminando. Visitei Helena na prisão ontem. O silêncio caiu como uma laje sobre a mesa. Javier sentiu-se tenso. Por que você faria isso? Queria conhecê-la, entender. Lúcia brincou com seu guardanapo. Não me reconheceu, é claro. Me apresentei, como jornalista. E? Perguntou Isabel, sua voz mal um sussurro. Ela está diferente, frágil. Os médicos diagnosticaram o início de demência. Fala do passado como se fosse presente. Confunde pessoas. Lúcia olhou para Javier diretamente. Perguntou por você. Acha que você ainda é criança, quer te ver? Não. A resposta de Javier foi contundente. Não tenho nada para conversar com essa mulher. Eu entendo, disse Lúcia, sem pressionar. Só achei que vocês deviam saber. A noite terminou com planos para voltarem a se reunir. Lúcia, que inicialmente pensava em retornar para Valinhos,
decidiu ficar em São Paulo indefinidamente. Tenho uma entrevista na semana que vem com um escritório de arquitetura, confessou, e gostaria de continuar conhecendo minha família. Ao se despedir, Javier sentiu uma estranha mistura de emoções. Esta mulher era filha do homem que havia destruído sua verdadeira família, e, no entanto, também era uma vítima inocente das manipulações de Fernando, como ele mesmo havia sido. Bem-vinda aos Reis, disse, abraçando-a desajeitadamente. Sobrenome escolhido, não imposto. Nas semanas seguintes, Lucia se integrou gradualmente às suas vidas. Conseguiu o trabalho em São Paulo e começou a ajudar com o design da expansão do restaurante. Miguel a adotou como confidente e aliada em seu projeto jornalístico sobre adoções irregulares no Brasil, um tema que agora tinha ressonância pessoal para ambos. Uma manhã, enquanto Javier e Isabel preparavam o restaurante para abrir, receberam uma ligação inesperada. Helena Sandoval havia sofrido um derrame cerebral na prisão e se encontrava em estado crítico no hospital penitenciário. Os médicos dizem que restam poucas horas, informou o advogado da família. Ela pediu para ver você, Javier. Insiste que tem algo importante para dizer. Isabel apertou a mão de seu irmão. Você não precisa ir. Eu sei. Javier contemplou o retrato de Antônio e Maria Reis, que agora pendia em lugar de honra no restaurante. Mas talvez eu deva ir. Por um fechamento. Por nós. O hospital penitenciário era um lugar sombrio, com guardas em cada esquina e um ambiente opressivo que pesava sobre os ombros. O quarto de Helena era austero. Uma cama, um monitor cardíaco, uma janela com grades. A mulher que jazia conectada a tubos e cabos mal se parecia com a imponente Helena Sandoval, que ele conhecera a vida toda. Seu cabelo, antes perfeitamente tingido, mostrava agora raízes brancas. Seu rosto, demacrado e pálido, parecia ter envelhecido décadas em meses. Seus olhos se abriram quando Javier entrou e um brilho de reconhecimento os iluminou. Meu menino, sussurrou com voz fraca. Você veio. Javier sentou-se ao lado da cama, mantendo uma distância emocional. O advogado disse que queria falar comigo. Helena tentou se levantar, mas estava muito fraca. Me perdoe, disse com lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Por tudo, por te separar de sua irmã, pelas mentiras. Javier se manteve impassível. Me chamou para pedir perdão? Não só isso. Helena fez um gesto fraco em direção à mesinha de cabeceira. O envelope, abra-o. Com cautela, Javier pegou o envelope amarelo e extraiu seu conteúdo. Um testamento manuscrito, datado 3 semanas atrás e devidamente notariado. Deixei tudo em seu nome, explicou Helena. Com instruções específicas. Metade da fortuna, Sandoval deve ir para um fideicomisso para Isabel e Miguel. A outra metade para a Fundação Reis que você criou. Uma tosse seca interrompeu suas palavras. É o certo. Por que agora? Perguntou Javier, incapaz de ocultar seu ceticismo. Remorso de última hora? Não espero seu perdão. Nem mesmo o mereço. Os olhos de Helena se fixaram em um ponto distante. Fernando e eu fizemos coisas terríveis em nome do sucesso, da família, do legado. Nos convencemos de que o fim justificava os meios. Assassinaram pessoas inocentes. Sim. A simplicidade de sua admissão surpreendeu Javier. Vivi com esse conhecimento todos os dias, construindo muros de justificativa ao seu redor. Até que perdi você também. Então, os muros desabaram. Helena pegou a mão de Javier com uma força surpreendente. Há mais uma coisa que você deve saber, algo que nem Fernando sabia. Sua respiração se tornou laboriosa. O incêndio, eu não queria que morressem. Só queríamos pressionar Antônio a vender o terreno onde estava seu restaurante. O homem que contratamos exagerou. Por um terreno. A incredulidade na voz de Javier era palpável. Destruíram vidas por um pedaço de terra? Era a localização perfeita para o primeiro grande projeto da construtora Sandoval. Fernando estava desesperado para impressionar seus investidores. Helena fechou os olhos brevemente. Quando soubemos do incêndio, das mortes, Fernando quis abandonar tudo. Fui eu quem insistiu em seguir em frente.
em aproveitar a situação para adotar o menino que tanto desejávamos. E quanto a Isabel? Por que abandoná-la? Egoísmo puro. Queríamos um varão para o sobrenome Sandoval. Uma menina não servia para nossos propósitos. Os monitores começaram a emitir bips mais rápidos. Fernando nunca soube que eu estive lá naquela noite, que vi os gêmeos abraçados na ambulância, que fui eu quem ordenou separá-los. O peso desta última confissão caiu como uma laje sobre o peito de Javier. A mulher moribunda em sua frente havia orquestrado cada aspecto da tragédia que havia definido suas vidas. O terreno, continuou Helena, sua voz mal audível agora. Onde estava o restaurante de seu pai? Nunca vendemos. Fernando não conseguiu. Está na Rua Mesquita 23. As escrituras estão no cofre da mansão. Seus olhos se fixaram nos de Javier com súbita clareza. Devolva para sua irmã. É a única coisa que resta de seus pais. Os monitores começaram a soar com mais insistência. Uma enfermeira entrou apressadamente, seguida por um médico. Precisa descansar, disse com firmeza, indicando a Javier que devia ir. Mas Helena agarrou sua mão uma última vez. Quando você nasce na pobreza, como eu, acredita que o dinheiro vai resolver tudo. Você se convence de que qualquer preço é justo. Só no fim você entende o quanto estava errada. Seus olhos começaram a se fechar. Diga para Lúcia, diga que sinto muito por não ter sido uma avó para ela. Javier saiu do quarto com a mente em ebulição. Como Helena sabia de Lucia, ela estava vigiando-os mesmo da prisão? Naquela noite, reunidos em torno da mesa familiar, Javier compartilhou as revelações com Isabel, Miguel e Lucia. O terreno na Rua Mesquita, o testamento, as confissões finais. Deveríamos confiar em suas palavras? Perguntou Isabel cética. Poderia ser mais uma manipulação. Não acredito, interveio Lucia inesperadamente. Quando a visitei, ela não sabia quem eu era, mas me falou de uma menina loira que visitava em segredo quando era pequena. Minha outra neta, ela a chamava. Os três a olharam surpresos. O que você está dizendo? Perguntou Javier. Acho que Helena sempre soube da minha existência, explicou Lúcia. E acho que, de alguma forma torta, tentava me proteger, mantendo-me longe de Fernando e do sobrenome Sandoval. Você acha que ela sabia o que Fernando havia feito? Perguntou Miguel, sempre o jornalista. Talvez suspeitasse que havia mais escuridão nele do que admitia. Lucia encolheu os ombros. Famílias disfuncionais. Todos temos uma, não é? Na manhã seguinte, Helena Sandoval faleceu. Os jornais dedicaram extensos artigos à sua vida e crimes, à queda do Império Sandoval e ao julgamento que nunca chegaria a ser completado. Para o público, era o fim de uma história sórdida de poder e corrupção. Para os reis, era apenas o começo de uma nova etapa. Uma semana depois, Javier, Isabel, Miguel e Lucia se encontraram em frente a um prédio abandonado na Rua Mesquita. As escrituras, tal como Helena havia indicado, estavam no cofre da mansão, junto com fotografias do restaurante original. Sabores de Antônio, dizia um modesto letreiro sobre a entrada. Então aqui tudo começou, murmurou Isabel, tocando as paredes enegrecidas pelo incêndio de 4 décadas atrás. E aqui pode continuar, respondeu Javier, desdobrando os planos que Lucia havia desenhado, se vocês concordarem. O projeto IOS era ambicioso. Reconstruir o restaurante original no andar térreo, mantendo seu espírito e nome. Adicionar um segundo restaurante Reis no primeiro andar, criando uma ponte entre o passado e o presente. E nos andares superiores, a sede da Fundação Reis para Crianças em Acolhimento, utilizando o dinheiro do testamento de Helena. O que acham? Perguntou Javier, observando as reações de sua família. Miguel foi o primeiro a falar. Acho que é perfeito. Uma homenagem e um novo começo, tudo em um. E uma forma de fechar o ciclo, acrescentou Isabel com lágrimas nos olhos, de resgatar o que era nosso. Lúcia, que havia trabalhado dia e noite nos projetos, sorriu nervosamente. Incorporei elementos da arquitetura dos anos 80, quando existia o restaurante original, mas com toques modernos para que não seja só um monumento ao passado. Javier passou um braço pelos ombros de sua irmã. O que você diz, Isabel?
Honramos a memória de Antônio e Maria Reis dessa maneira. Digo que nossos pais teriam adorado, respondeu ela, com uma serenidade que havia estado ausente nela por décadas. E que é hora de construir um novo legado, um baseado na verdade e no amor, não em mentiras e ambição. 6 meses mais tarde, Sabores de Antônio reabriu suas portas. O pequeno restaurante, reconstruído com amor e atenção aos detalhes, se tornou rapidamente um ponto de encontro para a Vila Madalena. Javier e Isabel, usando receitas pesquisadas e outras inventadas, serviram pratos que imaginavam que seu pai teria cozinhado. Nas paredes, fotografias de Antônio e Maria Reis sorriam para os comensais, junto a novas fotografias de seus filhos e neto reunidos depois de tanto tempo. No primeiro aniversário de seu reencontro, os 4 celebraram, com um jantar privado em Sabores de Antônio. Miguel, completamente recuperado e agora editor em um jornal digital, levantou sua taça. Aos reflexos perdidos que finalmente se encontram, brindou. E a família que escolhemos não só a que nos dão. Lucia, que havia se tornado uma parte indispensável de suas vidas, acrescentou. Aos segredos revelados e às verdades que, embora dolorosas, nos libertam. Isabel, com uma serenidade em seu rosto que refletia a paz interior finalmente alcançada, disse: aos nossos pais, que de alguma forma continuam vivos em nós, e ao destino, que, embora tenha tomado caminhos tortuosos, finalmente nos reuniu. Javier contemplou essas 3 pessoas que haviam transformado sua vida em apenas 1 ano. Sua irmã gêmea, com quem compartilhava muito mais que um rosto idêntico. Compartilhavam um passado, uma dor e agora um futuro. Seu sobrinho, cuja força e otimismo o inspiravam a cada dia. E Lucia, a inesperada adição à sua família escolhida, prova viva de que as relações verdadeiras transcendem os erros do passado. A nós, disse simplesmente. A família que perdemos, a que encontramos e a que construímos. A todos os reflexos perdidos e recuperados. Em algum lugar, pensou, Antônio e Maria Reis estariam sorrindo. Seus filhos, separados pela ambição e pela tragédia, haviam encontrado finalmente o caminho de volta um ao outro. E o legado de amor que eles haviam iniciado continuava, mais forte do que nunca, nas vidas entrelaçadas de seus descendentes. Um reflexo nunca está realmente perdido. Às vezes, só precisa de tempo para encontrar a superfície adequada onde manifestar-se novamente. Parabéns. Escreva 9 nos comentários para que eu saiba que você ficou até o final comigo. Obrigado por assistir. E até a história de amanhã neste mesmo canal.